Hum. Vamos lá, a gente não tem o quê, Dani? De novo você chegou atrasado. Ai, se você é ridículo. Olha só, você percebe como você é falciane? Porque eu falei assim, e Dani, esqueci de gravar. Aí você abaixou a cabeça, assim, fez uma ceninha, para quando você olhasse de novo para a câmera, você me acusar de que eu cheguei atrasado, seu bandido. Olha, você não me venha com esses discursos anematizados pelo meu desdouro social, nem com suas manobras cavilosas. Manobras cavilosas, eu gostei. Sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Estamos entrando no 35º episódio do livro Psicologia da Gratidão. Sobe aí, craquete, sobe o livro. Psicologia da Gratidão, de Valdo de Franco, Joana de Ângeles, fantástico, estamos aí já caminhando, tristes, mas felizes também, né? Vixe, com o Esse é o quê, nosso... menino? Está acabando o livro. Ah, entendi. Triste porque está acabando o livro, gente. Nós estamos no capítulo 9, né? E hoje a gente vai entrar na aquisição da dignidade humana. Olá, Juliana. Você deixa para mim, vamos entrando na dignidade humana e pronto, olá. Como que diz olá? Olá. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, a gente volta para o nosso episódio gravado, porque semana passada a gente fez aquele gravado ao vivo, né, Dani? E se você está assistindo a gente nesse dia do lançamento do episódio, dia 31 de dezembro, último dia do ano, e que bom que você está aqui com a gente para refletir sobre esse assunto. Esse assunto, esse ano, eu acho que ele foi muito latente, né? A nossa dignidade, né? O nosso poder de renascimento, né? Fazendo só uma retrospectiva de 3 segundos para 2020, né? Foi um ano que nós tivemos que reaprender muitas coisas, e graças a ele, a esse ano difícil, nós estamos aqui. Porque o projeto começou esse ano, né? Quando começou esse momento de parada, de pandemia, a ideia do projeto surgiu. Então, lógico que nós tivemos muitas dores esse ano, mas também nós precisamos olhar com gratidão para esse ano de 2020 e tentar entender da melhor forma possível, como Joana já fala aqui, etapa a etapa no processo do nosso desenvolvimento, o que foi necessário, o que precisamos carregar, né? E o que precisamos olhar com um novo prisma, os acontecimentos, e entender onde eles se encaixam aí na nossa vida, né? Porque a nossa vida é um quebra-cabeça, né? A gente tem que ficar montando ele com paciência. E essa psicologia da gratidão nos salvou em 2020, não é não, Daniel? Se Nossa você está Senhora, com chegando por certeza. aqui, vamos lá, acompanhe aí, porque isso para a gente foi um diferencial, né? Viver tudo isso nesse ano com a possibilidade de aprender, não é, sobre a gratidão. E nada melhor do que finalizar o ano dentro da psicologia da gratidão, falando sobre a dignidade. E, bom, vamos começar, Dani, se me permite, essa parte do estudo está nas páginas 184, 185, 86, 87 e um pedacinho da 88, para quem tem aí, não é, o livro físico, mas avançando um pouquinho, já que dignidade é um assunto que você falou que é tão necessário para esses momentos, vamos destacar na 186 o que Joana de Ângeles vai comentar, e com muita assertividade
fazer um link, né, com dignidade e o nosso Mestre Jesus. E ela vai dizer, então, que vamos ver, olha, até, né, ele enunciar os postulados da autoedificação moral, o vencedor sempre era aquele ser agressivo que anatematizava o outro, que se lhe submetia pela força, pelas manobras cavilosas, né, ardilosas, que permanecia derrotado e submetido à humilhação, ao desdouro social, quer dizer, a ausência de consideração social. E então ela começa a falar sobre, por exemplo, Dani, o verdadeiro vencedor. Quem é, o que é, né? Como ser o verdadeiro vencedor? Diz aí para gente. Então, Ju, esse vencedor ele está muito ligado ao tema central de hoje, né? Que é a nossa Sim. dignidade. Só para a gente recordar um pouquinho, a dignidade ela está muito ligada à nossa qualidade moral, né? Que infunde, que vem do respeito, da nossa consciência, do nosso próprio valor. Então, muitas vezes a gente busca a guerra, né? Já dizia o poeta, né? A gente prefere a guerra do que a paz, ou alguns preferem a paz do que a guerra, né? Aquele ditado, né? Dou R$ 1 para entrar numa briga, não entrar numa briga, né? Não é isso? Tem gente que pensa dessa forma, né? Guardadas as devidas proporções, mas esse vencedor é aquele que se auto-vence, né? É aquele que Uhum. se auto-conhece, aquele que se auto-intitula pensador. Por que pensador? Porque muitas vezes a gente age e faz no automatismo, como a gente já trouxe inúmeras vezes aqui, né? Sim. Esse automatismo primário dos nossos pensamentos, até na abertura hoje aqui, Joana, ela traz, né, que nossa unidade, né, inicial era grotesca e sem discernimento. Então, percebe o quanto a gente precisa, e ela traz de novo aqui, ó, diamante, como a gente tem que lapidar ele para virar uma estrela brilhosa. Então, se somos de fato esses brilhantes, esses diamantes ainda em estado bruto, Uhum. nós precisamos avançar, né, nessa busca do nosso conhecimento, da nossa paz, da paz interior, para que isso possa irradiar, né, ao nosso Como é que é a entorno. palavra aí? Irradiar ou irradiar? Irradiar? Eu estou aprendizes, gente. Eu estou aprendizes. Irradiemos. Você misturou É, erradicar com irradiar, aí ficou erradiar. tanto é que a primeira foi erradicar. Vamos erradicar todos esses pensamentos primitivos. Pode ser assim também. É, pode. E nós precisamos, de fato, né, fazer com que isso more próximo da gente, que isso more próximo do nosso pensamento, Uhum. afastando as nossas sombras, deixando de Sim. alimentarmos o nosso ego, que tanto nos movimenta para Uhum. a aquisição de bens materiais, né, que às vezes a gente acha que é necessário. Você até trouxe aí nos nossos bastidores essa leitura sobre o processo de felicidade, né? Sobre o que nós consideramos a felicidade, né? Sim. Também de um livro de Joana, né? Você está com ele por aí? E ao vivo, hein? Ao vivo. Ah, não, é gravado. Hum, Estudos Espíritas, né? Que traz essa passagem, né? Sobre o que de fato é a felicidade, né? O que ela sim. está relacionada, o que ela está ligada, né? Então, já que você falou aí, Dani, que eu achei interessante trazer, é que quando ela vai falar felicidade, aí novamente, felicidade e Jesus, ela vai nos alertar, né? Que nós precisamos estar atentos nessa construção da felicidade, que não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas a forma como possui, como encara a falta de posses. E também o ter ou deixar de ter é consequência de como a gente usa essas posses, né? Usou ontem, vai usar hoje.
E a gente está tão ainda pelo lado de fora, não é? Que a gente, fazendo novamente, voltando aqui ao que a gente estava falando do verdadeiro vencedor, que o verdadeiro vencedor é aquele que se auto-vence. E quantas vezes nessa nossa sociedade que tem o olhar materialista, utilitarista, o vencedor é aquele que vence pelo quantitativo. Eu venci porque eu tenho casa, eu venci porque eu tenho tanto na poupança, eu venci porque eu tenho aplicações, eu venci porque isso, mas a Joana de Ângeles vai trazer a dignidade no sentido do vencer a si mesmo. E logo em seguida, então, ela já vai trazendo também a questão da vitória, né? A vitória máxima lograda por um ser humano é a conquista da faculdade de amar e de entregar, né? Aos ideais, de se entregar aos ideais e de enobrecimento, né? Ou seja, está falando das nossas conquistas, não tem a ver com a gente conquistar o de lá, né? E complementando assim tudo isso que você Uhum. trouxe, Ju, na página 187, Joana de Ângeles traz assim, nos conceitos sociais vigentes, a dignidade tem sido confundida com o poder político, econômico, religioso, comunitário, legislativo, governamental. Governamental não pode, né? Não. Razão pela qual se confunde destaque exterior com enriquecimento íntimo de valores transcendentais. Ela Uhum. trouxe algumas vezes essa Sim. palavra transcender, né? O quanto a nossa busca por esse momento dessa transição, né? Do diamante Uhum. bruto para a estrela brilhante, esse processo é transcender, né? As nossas capacidades, muitas vezes, que a gente Sim. acaba se limitando, a gente acaba colocando barreiras, criando muros, e que vão dificultando o nosso dia a dia. Um pouquinho para cima, ela traz assim, quem se poderia apresentar com a dignidade de Jesus? Ultrajado, mas não ultrajante, vencido, mas não submetido, crucificado e com os braços abertos, simbolizando um infinito afago dirigido a todas as criaturas. E aí a frase de baixo, ela fecha tudo com chave de ouro, né? Uhum. Lacra o ano, como dizem no popular, né? E quando tudo indicava que se encontrava destruído, ei-lo ressurgindo da sepultura em momentosa manhã de imortalidade. E Sim. essa manhã, graças a Deus, perdura até hoje, porque com a nossa fé e o nosso espelho nesse modelo psicológico que Jesus Uhum. apresentou a nós, a gente tem conseguido passar algumas barreiras, né, dessa nossa existência. É muito interessante esse retorno, né, assim, da questão, e Joana faz muito isso em todos os seus livros, né, de falar de Jesus, e principalmente aqui com a questão da dignidade, por tudo isso. Ou seja, até nesse último momento, assim, pronto, morreu, foi crucificado, acabou. E ele sempre, né, sempre e retorna, e vai se mostrar, né, lá para que aquele que duvidava pudesse crer, para que ele falha, ele nos diga, né, que olha, a morte não é um fim, né? E tudo isso E, que ficou de exemplo para ser seguido, né? É um farol, né? É o nosso norte. E aí talvez isso esteja muito relacionado à lei da gratidão, né? Que a gente precisa ter pela vida. Aquilo que a gente já falou em algumas vezes também, né? Muitas vezes nós cobramos um milho de um milharal, né? Ou um milho de uma espiga. A gente não Uhum. consegue enxergar o todo que se apresenta, e a gente acaba criando os nossos arquétipos, nós criamos os nossos medos,
os arquétipos, para a gente relembrar, né, são aqueles personagens que a gente acaba criando para a gente ser aceito num processo social ou num Uhum. processo em algum momento da nossa vida, né? Até trazer mais específico aqui, Eu o tenho uma arquétipo. definição aqui, Dani, que eu achei interessante, daquele livro Elucidações da Joana, que ela fala que os arquétipos, né, as multifárias experiências da encarnação deixam no ser profundo infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos. Então, ânima, ânimos, a nossa sombra, persona, que aí você pode explicar melhor, são nossos arquétipos, isso que a gente vai... Ah, menino! Eu estava rindo aqui, porque enquanto você abaixou a cabeça para ler, eu estava aqui. Mas é isso. Então, a gente precisa até conseguir olhar, né, com amorosidade para esses arquétipos que a gente forma, né? Olharmos para as nossas sombras, tocar as nossas sombras. A gente falou de um deixar morrer ou deixar viver em nós, né? Uhum. Determinadas atitudes, determinadas expressões, determinadas formas de comunicação. E na página 188, Joana traz: mantendo a herança do passado como advertência inscrita no inconsciente profundo, o self sempre cresce graças à faculdade de compreensão do que constitui valor real em relação àqueles que são apenas aparentes. Então, a gente precisa botar na nossa meta para 2021, né? Parar de falar em meta, que daí quinta-feira não tem ao vivo hoje. Posso falar de meta. Então, a gente precisa colocar, talvez, como uma meta da nossa existência, esse trabalho, né, de a gente ver aonde as experiências contribuíram e o que nós aprendemos, Uhum. e a gente seguir em frente, né? A gente tem essa dificuldade, eu, Sim. pelo menos, muitas vezes me pego ainda muito amarrado a assuntos, a situações, apegado àquilo, né? Mas, nossa, não precisava ser assim, nossa, mas não assado, e fica ali naquela reclamação, até que parece que vem uma luz e diz assim: opa, meu filho, vamos embora, vamos acordar, o dia já raiou, né? Amanhã desculpa, amanhã de imortalidade já chegou, ou seja, a oportunidade de começar tudo de novo e Sim. de fazer novamente já chegou, né? E é tão interessante, Dani. E, Joana, nessa parte, para vocês que vão, né, assim, leiam o texto todo, né, estudem, ela vai relembrar muito, falando do self, que é esse nosso objetivo, que precisamos transcender desse ego para o self, para a autoiluminação. E a gente vem falando tanto, a gente teve vários estudos, episódios que a gente falou das heranças aflitivas, não é? E quando ela fala aqui dessa herança passada para vivermos, para que a gente possa vivenciá-la como uma advertência, eu até fiz uma anotação aqui, Dani, o contrário disso, que é justamente a gente não pegar todos esses, né, tudo isso que a gente já viveu e não trazer como culpa ou de forma atávica, onde a gente se prende, fica chorando por aquilo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas, puxa, eu tenho isso, eu tenho esse tipo de egoísmo, eu tenho esse tipo de vaidade, eu tenho, né, esse tipo de agressividade, de raiva em mim. Bom, que isso seja, então, uma advertência que, ao me lembrar, eu consiga acionar. Opa, estou reproduzindo coisas, estou me atendo, né, ao atavismo, estou, né, me prendendo a coisas que ficaram lá. O que eu quero construir agora. A autoiluminação de agora me convida a quê? Sabendo que eu já errei nisso, né? Pois é. Estava aqui lendo uma passagenzinha de Jung, né? Ele traz uns termos assim que estão muito conectados assim com o que Joana propõe nos livros, né, dela.
e ele fala assim da nossa função transcendente, né? A nossa função de transcender, de buscar o self. Então, quando a gente vai para a Uhum. leitura, assim, todas as leituras que Joana vai indicando para a gente aqui, a gente vai fazendo essas conexões, né? E a gente percebe o quão necessário é caminhar para a nossa transcendência, para esse ser mais de luz, para esse ser mais leve, para esse ser que, embora muitas vezes espremido, muitas vezes sofrido, muitas vezes doído, a gente precisa caminhar, a gente precisa Uhum. avançar, e que isso serve como uma fortaleza para a gente sair mais forte, para a gente sair mais sabendo que tudo passa. Os dias de sol passam, os dias de chuva também passam. Então, essa gangorra do sobe e desce na nossa busca pelo self, ele é totalmente normal. E a gente precisa entender e ter no coração a tal da paciência que ninguém... que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com a paciência, tirar essa ansiedade do viver o amanhã, né? De viver o mês que vem, de viver o ano que vem, o que será 2021, e talvez planejar o 2021, colocar algumas metas, tentar alcançá-las, buscar algum comportamento que a gente queira extinguir, e nem que leve 365 dias para você chegar lá no finalzinho de 2021 e dizer assim, nossa, eu não consegui. Mas olha que interessante, pelo menos a gente olhou para algum Uhum. assunto da nossa vida, né? Então, substituir essa ansiedade do amanhã por um planejamento mais palpável, por uma vida um pouco mais tranquila, né? Sim. De paz. Dani, mas se acontecer da gente chegar lá no finalzinho de 21 e dizer que, puxa, eu não consegui vencer isso, que a gente consiga pelo menos dizer que a gente se esforçou, né? A gente já tatuou essa palavra, né? Que é a constância, esforço, Esforço, temperança. temperança, constância e sacrifício. Pois é. E isso tem, a dignidade não foge desse assunto, não, olha. Na 186, a dignidade, portanto, é esse valor conseguido pelo esforço pessoal, que destaca o indivíduo do seu grupo, né, pelos valores intrínsecos em que se investe, tornando-se líder e possuidor da honra e da posição especial que foram conseguidas através dos tempos. Então, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser naquele modo varinha de condão, sem que a gente passe pelo esforço, sem fazer transpirar a camisa, sem passar pelo... Tem até uma expressão interessante que a gente diz, nossa, estou suando frio. Já usou isso? Quando a gente passa por algum nervoso, alguma situação de ansiedade, que diz assim, nossa, estou suando frio. Faz sentido isso, né? Porque tem a ver Faz, com o esforço, com o transpirar. A gente precisa se doar, tem que ter a doação, senão como é que a gente chega lá? a gente que faz aí, eu faço bem esporádico, a Juliana é mais disciplinada com isso. Com o Mas, quê? assim, as atividades físicas, garota. Ah, sim. Então, quando a gente se propõe a uma meta, né, vamos ali, vamos caminhar no calçadão, vamos ali, vamos correr 2 quilômetros hoje, amanhã você está correndo 3, depois você está correndo 4, até chegar à sua meta, que seja 5, e depois, quando você chega a 5, diz, não, mas pode ser 6. A gente que está nessa busca, né, por uma qualidade de vida, uma saúde, já é um esforço a gente fazer isso, né? Já é um transpirar. A gente sabe Sim. o quanto dói para a gente correr 4, 5, 6 quilômetros quando a gente consegue alcançar essa meta. É perna que dói, é joelho que dói. No outro dia, quando você vai levantar a cabeça, diz assim, não, fica deitado mais 5 minutos, não vai, está muito cedo. E aí você imagina
aquele atleta de alta performance, né, que foi Jesus, né, que trouxe grandes exemplos. Se a gente, para correr a nossa maratona de 5 quilômetros, é tanto sacrifício, imagina Jesus que correu e corre até hoje 2.000 anos, 2020 anos, tentando nos trazer um pouco dessa visão que nós precisamos do esforço, da temperança, da constância e do nosso sacrifício para que a gente possa alcançar um resultado diferente. Chico falou, né? Falou que a gente precisa... a história ela não precisa, né, ter um final... como é que é? Me ajuda aí, Ju. Mas você pode escrever um novo final a cada dia, não é isso? Eu não lembro a frase certa. Ajuda, universitário. Vamos botar o povo para trabalhar, não é isso? Você lembra a frase correta? Escreve aí para a gente nos comentários, porque aí quem assistiu e de repente não conhece, vai poder ler nos comentários a frase correta. Né? Você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo final, escrever um novo final, não é isso? A essência é essa. A essência é essa. A gente vai aguardar você dizer qual é a frase correta aí para a gente, vai. Você que também é aprendiz. É nesse sentido, sabe? A gente pode começar a escrever esse novo final, né? A gente pode começar a escrever esse novo meio da história. A gente pode sim, pelo nosso esforço. Sim. Dani, vamos começar a finalizar. Tem mais uma definição aqui de dignidade que eu queria destacar. Está na 185, que diz que a dignidade humana é o degrau moralizado e emocional tranquilo que o self alcança, após a superação da sombra, aurindo seus elementos na psicologia de Jesus, novamente, né? Que reverteu os padrões éticos dominantes no seu tempo, elaborando novas propostas de integração no pensamento cósmico. Bem, então, não tem nem o que comentar, né? Novamente ela trazendo quanto Jesus superou, reverteu padrões, porque ele superou e fez tantas coisas em uma época onde tanto que foi crucificado, né? E a gente pode dar um pouquinho a mais, né, Dani? Ele superou desafios numa época onde a comunicação, inclusive, era muito difícil, né? A gente não, pelo menos não tem ideia do processo, mas a gente imagina, eu imagino o processo, né? Imagina falar de uma região para outra região. O cara tinha que sair caminhando para ir até aquela região, se comunicar com aquelas pessoas. E para que isso tomasse uma grande dimensão. Então, hoje, tudo que a gente faz aqui, em qualquer parte do mundo, está acessível. Por mais que tenhamos ferramentas de comunicação, como é que anda a nossa comunicação? Como é que anda a nossa fala? Como é que anda as nossas expressões, né? O que a gente tem, de fato, valorizado nessa ferramenta da comunicação? Tenho sido mais amoroso? Tenho sido mais comunicativo? Tenho tentado fazer uma integração entre todos que convivem ao meu entorno? Ou eu só me comunico por necessidades, por interesses? Como isso funciona hoje? Então, cabe uma reflexão, né? Se Jesus quebrou os padrões do seu tempo, né? O que nós estamos fazendo para caminhar rumo à nossa dignidade moral, para os nossos conceitos os nossos valores internos, né? Qual é essa reciclagem que a gente tem feito nesse momento? Guarda essa pergunta aí para quando a gente voltar na próxima semana fazer o ao vivo, hein? O que estamos fazendo rumo, né? A essa dignidade, a esse nosso self luminoso. E a gente vai estar junto na próxima semana com o nosso episódio gravado falando sobre heranças perturbadoras e continuando dentro desse capítulo que fala sobre dignidade, refletindo, né? De que forma isso nos
tem nos atrapalhado e como é que a gente pode superar todas essas coisas. Ó, tô esperando a frase, hein, gente? Ajuda a gente aí, hein? Frases curtidas, acompanha, compartilha e feliz ano novo! Ó, eu queria agradecer de coração você, Ju, especialmente você, por ter colocado aí dentro desse barco aí, a gente tem navegado aí por águas que às vezes são calmas, às vezes não. Especialmente também a todos vocês que nos acompanham todos os dias, as contribuições, o meu crescimento pessoal em 2020 foi assim, nunca visto antes na história deste mundo. O meu crescimento ele foi de uma forma muito acelerada nesse ano de 2020, muito graças a toda essa energia que a gente formou, todo esse momento que a gente para as nossas atividades para em 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, a gente estudar, a gente discutir juntos ideias diferentes, né? Ou até discutir juntos o mesmo texto e não concordar em nada e cada um ter a sua visão e a gente avançar da mesma forma. Então, essa essência da gratidão em 2020, ela foi renovadora para mim e eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial e os votos de muita paz, de muita harmonia para 2021, muita tranquilidade e uma coisa que não pode faltar para nós em 2021, fé. Fé. Muito bem. Fé. Muito bem. A gente se vê breve, breve, breve. Beijos.